Olá, sejamos bem-vindos. Mais um programa Palavras de Vida Eterna. É uma alegria estar aqui com todos vocês, vocês que nos escutam nesse momento e aqueles que também poderão acompanhar esse nosso estudo, essa nossa reflexão em outro momento. Pedimos também a vocês que compartilhem com seus amigos, seus conhecidos. Vamos levar, né, essas reflexões que são tão boas para a gente, para as outras pessoas também, porque assim mais pessoas podem conhecer um pouquinho do Evangelho de Jesus, que hoje vai ser um dos nossos temas aqui, né? Nós vamos falar aqui hoje sobre uma parábola, a parábola dos dois filhos. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, pedindo à espiritualidade que nos ampare nessas reflexões. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, pelo seu amor, pelo seu amparo, pelo seu Evangelho, Senhor, que é o roteiro seguro na nossa jornada. Pedindo também que os teus mensageiros de luz, em teu nome, nos inspire nas reflexões desta noite, que possamos, Mestre, ao estudar teu Evangelho, ao refletir sobre o teu amor, tenhamos uma boa compreensão, recebamos dos amigos do mais alto a inspiração e a intuição, para que possamos, assim, bem compreender e também, Senhor, colocar em nossas vidas essa luz do teu amor, do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Como falamos, hoje a nossa reflexão vai ser sobre uma parábola, a parábola dos dois filhos, que normalmente a gente conhece muito como a parábola do filho pródigo. Mas Jesus não trouxe nessa parábola só um filho. A gente vai ver que ele contextualiza, né, toda essa parábola, levando em consideração aqueles que estavam ali à sua volta e que também é para a gente hoje, né? Então a gente vai ver que hoje o nosso comportamento, assim como das pessoas que estavam ali presentes com ele, transitam entre esses dois arquétipos, né? Esses dois padrões de comportamento do homem. Então, para a gente começar, nós vamos trazer a parábola que está no Novo Testamento, da tradução do Haroldo Dutra Dias, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo que vai do 11 ao 32. Só para a gente contextualizar, antes da gente ler, a gente pensar, né? Para quem Jesus falava nesse momento? Sempre acompanhavam Jesus aqueles que estavam ali em busca, né, da sua sabedoria, dos seus ensinos, aqueles que estavam em busca de uma cura, de um alívio de suas aflições, mas também estavam os fariseus, estavam aqueles que estavam sempre esperando ver Jesus se contradizer, ver Jesus descumprir, né, a lei de Moisés, sempre tentando algo para tirar Jesus do sério ali, ou para, numa contradição, poder entregá-lo, né, ali ao sinédrio, os conselhos ali dos idosos do fariseu, dizendo que ele não estava cumprindo os mandamentos. Então, quando Jesus fala, a gente vai entender que nessa parábola Jesus traz o pai e dois filhos, né? Esses dois filhos contextualizando aquele povo ali que era conhecido como os pecadores, né? Aqueles que estavam distante das leis de Deus, né? Segundo ali todo o povo fariseu ali no Sinédrio, e também a gente vai ver aqui ele representando os próprios fariseus na figura do filho mais velho, né? Então vamos começar aqui lendo todo o texto e depois a gente vai fazendo as reflexões
em cima do que a gente vai tendo compreensão dessa passagem, né? Lembrando sempre que as parábolas de Jesus, para a gente contextualizá-la, a gente tem que pensar que, naquele momento, Jesus falava para as pessoas trazendo os elementos do cotidiano. Então, a gente tem um tanto ali do contexto histórico do ambiente, como também a gente tem dos nossos sentimentos, daquilo que vai em nosso coração hoje, dos nossos comportamentos. Então, dessa forma, a gente vai trazer essa contextualização, sabendo que isso aqui é uma visão do que a gente tem hoje, uma interpretação que, ao longo dos nossos estudos, das nossas reflexões, nós podemos identificar muito mais elementos que digam ao nosso coração, ao nosso sentimento hoje, o que numa primeira análise, num primeiro estudo, né, a gente não tenha conseguido alcançar. Então, por isso que o Evangelho de Jesus é para ser estudado sempre, porque é o roteiro da nossa vida e da nossa jornada. Não é só ouvir uma vez, refletir só uma vez. A gente deve sempre buscar estudar o Evangelho. E à medida que a gente vai estudando e aplicando na nossa vida, mais a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão sobre o que Jesus quer nos dizer, né? Então, vamos começar. Então, e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele, o pai, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após, levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se-lhe sobre o pescoço e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vesti-o. Dai um anel para a sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, que entra o filho mais velho, gente, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informa-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse:
eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Normalmente, quando a gente olha para essa parábola, a gente foca muito nesse filho mais novo, que naquele momento estava sendo representado ali, né, pelos pecadores, por aqueles que se desviavam do amparo, né? Não do amparo, mas da conexão com o Pai, a conexão com Deus. Porque nem hoje em dia a gente vai ver ninguém receber herança de alguém que está vivo, de um pai vivo. Então, imagine naquela época você pedir ao pai para repartir os bens e lhe dar a parte que lhe cabia como herança, era dizer que o pai para ele estava morto. Tanto que ele se distanciou do lar paterno, ele não quis nem continuar ali. Ele foi viver bem distante do pai. Isso, né, dentro dessa simbologia, representa a gente. Quando a gente se distancia da nossa conexão com o pai. O pai, como aqui está representado, né, Deus, está sempre na expectativa do retorno do filho. Mas a gente, pelo orgulho, né, por querer as coisas do mundo, como as facilidades, as alegrias imediatas, né, a gente dissipa todos os recursos que Deus nos dá para viver. Porque quando a gente reencarna aqui, nós recebemos tudo do Pai. Recebemos uma família, recebemos o corpo que nós temos, né? Mas nada disso nos é dado para ser dissipado, para que a gente viva uma vida dissoluta, né? Uma vida pródiga, ou seja, uma vida de gasto, sem respeito ao Criador, sem respeito às leis divinas que estão na nossa própria consciência. E a gente vê esse filho se afastando do pai, buscando gastar tudo isso, começa a vir, né, aqui representado como uma seca, que seria as dificuldades, as dores, porque quando a gente se afasta do amor, o nosso educador vai ser a dor, né? Então, quando a gente se afasta de Deus, a dor vem como educadora para nos trazer de volta. Então, esse jovem, moço ainda, né, buscando experimentar a vida, porque Deus nos dá essa liberdade. Deus nos dá a vida, nos dá os recursos e nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa agir, né, sabendo que Ele e a sua lei está em nossa consciência. Mas a gente, por rebeldia, né, por desejar os prazeres fugídios, por desejar uma vida material em detrimento da vida espiritual, não que a gente viver aqui na matéria, a gente tenha que se afastar do mundo, não é isso. A gente precisa aprender a viver no mundo utilizando esses recursos para o nosso verdadeiro aprendizado, não esquecendo que temos um Pai, que somos filhos de Deus e que somos espíritos imortais numa experiência carnal. E esse filho é essa representação de quando a gente se afasta de Deus e das suas leis, porque como a gente vê na questão 614, que Kardec pergunta aos espíritos, né, se a lei divina, né, se a lei natural é a lei de Deus. E os espíritos respondem que a lei divina e a lei natural é a mesma coisa, né? E é a única necessária para a felicidade do homem.
e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, toda vez que a gente se afasta da lei divina que está inscrita em nossa consciência, toda vez que a gente tenta abafar essa voz interior de Deus que está em nós, nós sofremos. Por quê? Porque a gente quer se distanciar da nossa essência. E não estando, né, conectado com a essência, a fonte da vida, que é o Criador, a gente sofre. A gente vai passar por essa seca que aqui está sendo representada como uma seca material em torno daquela criatura, né? Então, mas o que ele faz ainda por teimosia e por rebeldia? Mesmo quando ele já não tinha nenhum recurso, ou seja, vamos representar por nós. Quando a gente gasta a nossa saúde, quando a gente gasta os recursos que nos chegam, né, tentando obter os prazeres materiais, e a gente está ali depauperado, está ali debilitado, é essa representação de que naquele momento a dor ainda não era tão profunda para fazê-lo refletir e voltar ao Pai. O que ele faz ainda? Ele se associa com outro, né? Que ali também tem uma vida material distante dos princípios do amor do pai dele, né? Que era judeu. Aí fala aqui que ele se associou com um cidadão daquela região, né? E o que acontece? Ele foi para um trabalho, ou seja, ele desceu ao fundo de uma humilhação, né, para ele, que era apacentar porcos, criar porcos, que para os judeus era um animal imundo, sujo, que os judeus não se aproximavam. Então, ele teve que cuidar dos porcos na esperança de se alimentar, né? Ou seja, ele estava ali. O que está sendo representado aqui? Que ele está buscando na vida material ali, né? Naquela vivência, naquele cuidado, vamos dizer, do mundo, dos recursos, da matéria, ele estava buscando alimentar a alma, porque ele tinha fome, mas a fome que ele tinha não era fome só física, essa representação aqui da seca, da fome física, é mostrando que o espírito está sedento do amor, ele está sedento da seiva divina que o alimenta. Então, ele estava ali buscando, junto aos porcos, o alimento, e nem isso ele recebia, por quê? Era natural. É natural porque ele estava buscando no lugar errado. A sua vida estava vazia de propósito. Então, ele estava percebendo que tudo que ele fazia era uma situação que mais o distanciava dos princípios da sua essência, né? De ser quem ele era, filho do Pai. Então, quando ele está nessa dor profunda, é que ele se lembra de que até os que eram servidores na casa do seu pai tinham uma alimentação, tinham um cuidado, eram nutridos, eram amparados. E aí é quando ele diz: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele que pequei contra os céus e contra ele, e que já não sou digno de ser chamado seu filho, né? Então, quando Jesus está trazendo essa parábola e falando aqui desse filho, ali naquele contexto, Jesus estava representando aqueles que eram considerados como os pecadores, né? Como os cobradores de impostos, que também eram pessoas que eram detestadas ali, que eram pessoas que viviam a vida de forma dissoluta, como esse exemplo desse filho, né? Distantes de Deus, distante da sua essência de filhos de Deus. Então, a dor estava profunda, as dores físicas, as doenças, a fome, mas, acima de tudo, a falta do alimento espiritual. Mas Jesus mostra que esses aí, como aconteceu, e a gente tem vários exemplos daqueles que buscaram Jesus, como Madalena, né?
como Paulo depois, todos aqueles que se arrependiam dessa vida, que estavam sentindo fome do amor, né, dessa seiva divina que alimenta, da água viva, eles voltavam ao Pai. Então, voltavam e se colocavam naquela posição da humildade, né, daquele filho que compreendeu que distante do Pai, naquela vivência do mundo, ele ganhou como experiência, através da dor, um entendimento que a distância do amor, a distância do seu pai, que era amoroso, que era bom, né, lhe causaria dores profundas, e eles voltam arrependidos, e diante do pai, olha o que acontece, ele volta com essa intenção de se colocar na posição de humildade, de dizer ao pai que tinha pecado, reconhecendo em si a sua deficiência moral. Então, eles desceram ao fundo do poço de si mesmo, se reconhecendo como aquele necessitado do amparo do Pai, mas se colocando numa posição de que, sabendo que tudo tinha recebido do Pai, queria agora se colocar na posição de um simples servo, trabalhador, né? E aí a gente vê a coisa belíssima, porque naquela época, um idoso, né, no meio de uma coletividade, era sinal de respeito. Então, o idoso, ele não corria, o idoso andava lentamente, porque era sinal de uma pessoa que alcançou uma fase da vida merecedora de todo o respeito. Então, o que acontece aqui? A gente vê Jesus dizendo que aquele pai, ele largou aquela regra social ali, correu em direção ao filho, né? E antes que o filho dissesse ali que queria ser seu servidor, acolheu, abraçou, beijou e pediu para colocar nele uma roupa, identificando-o, né, como o elemento da família, colocasse-lhe a melhor roupa, que ele colocasse de novo o anel do dedo, que era uma aliança mostrando a sua filiação, né, pertencente àquela família, àquele pai. Assim também como sandálias nos seus pés. O que isso quer dizer, né? A gente entende aqui os pés como a base da sustentação do ser, do espírito, do sentimento. Então, o Pai lhe dá sandálias, calçados novos, lhe dá um amparo, um apoio para que ele possa andar sobre novas bases. Então, a gente vê aqui que a misericórdia divina atuando, a graça de Deus amparando aquele espírito, e não está dizendo aqui que suas dores terminaram. O pai se alegrou, trouxe ele de volta, matou o novilho cevado, gente. Então, aqui não está dizendo que era um novilho cevado. Estava dizendo que aquele novilho era o único, ou é uma expressão que diz que é um novilho que existia ali na propriedade, cevado, esperando uma ocasião especial. Então, aquele novilho ali é uma representação de que essa ocasião do retorno desse filho, né, do pecador, do filho que aprendeu nas lutas, que aprendeu ali fora, né, vivendo no pecado, né, vivendo, errando, se distanciando das leis divinas, quando ele retorna, é uma alegria de saber que ele está buscando esse retorno, mas o seu caminho vai ser feito sim de muito trabalho, porque diante de toda aquela sociedade ali onde ele vivia, né, ele sabe tudo o que ele fez, ele vai ter que lidar, ele vai ter que se reabilitar diante dos outros, ganhar de volta a confiança dos seus, né? Tanto que a gente vê aqui o não perdão do irmão, que aí é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas aqui, finalizando a questão do pai, a gente vê que é o que a gente não consegue conceber, que é a graça divina,
né? Então, essa graça divina é o amparo que a gente recebe, a misericórdia de Deus, quando a gente não tem mérito nenhum. Essa é a verdadeira graça de Deus, porque Deus é misericordioso e bom. Então, o que bastou para esse filho receber todo o amparo, receber o auxílio dos servos do Pai, né? Que são os bons espíritos que nos amparam em seu nome, quando a gente se arrepende de verdade dos caminhos que a gente está seguindo, dos erros que a gente perpetrou no caminho contra os outros e contra nós mesmos, né? Essa graça divina, quando a gente não tem mérito nenhum, Deus está ali e corre de volta ao nosso alcance, né? Trazendo os servos para nos ajudar, para que a gente se levante. Assim foi o que esse pai, nessa representação da parábola, faz com o filho pródigo. Esse filho sabe, ele fala: eu pequei, eu sei que eu estou totalmente errado. Eu gastei todos os recursos que você confiou a mim, né? Eu te matei. Eu disse que daqui para frente a minha vida era eu que deveria seguir, não você, né? Então, esse espírito que se arrependeu profundamente, quer retomar o caminho no bem, ele teve todo esse amparo por graça e misericórdia divina, né? Mas também a justiça de Deus continua presente. Então, não é por maldade do pai, mas esse filho vai precisar reconquistar diante de si mesmo, né? Através do trabalho, através do seu esforço, o caminho que ele largou para trás, a dissipação que ele fez, ainda vai gerar para ele certas dificuldades. Ele não vai ter mais, naquele momento ali, os recursos que ele dissipou. Ele tem a misericórdia divina ali concedendo novos empréstimos, mas que ele tem que prestar conta com muita responsabilidade dali para frente, né? E aí entra o segundo filho. O segundo filho, nesse contexto, pela forma que ele fala, até parece que é aquele filho, né? Que é o bom filho. Na vivência, né, na cultura judaica, o primogênito, ele era o responsável pela família quando o pai desencarnava. Quando o pai falecia, o primogênito assumia 2/3 da propriedade, né, era dele, e ele assumia a responsabilidade pelo clã familiar dali para frente. Então, a gente vê que esse filho que ficou ali, né, que está sendo mostrado, e ele diz assim: eu estive a teu lado o tempo todo, né? E agora chega esse teu filho e você faz essa festa com ele que dissipou todos os teus recursos. Então, a gente vê que esse filho ali que ficou também, né, pelo egoísmo. No fundo, tinha um interesse pessoal dele nos bens, porque se o filho também mais velho não se mostrasse ali, né, cumpridor das leis, ele também não teria direito à herança, né? E como o pai já dividiu com o mais novo a parte que cabia, né? Esse filho ficou ali na expectativa da herança que ele ia receber quando o pai falecesse, não por amor ao pai. Então, a gente vai ver que o cumprimento dele, em tese das leis, era por um interesse pessoal, era por egoísmo. Nada que ele estava fazendo ali era por amor ao pai. Porque a gente vê que ele fala assim: ele nem quis entrar na casa do pai quando chegou. O pai saiu, aí a gente vê que Deus é esse pai amoroso. Ele também saiu e foi lá fora chamar esse filho de volta para entrar, dizendo para ele que tudo que ele tinha era dele, né? Aquele que aparentemente estava ali cumprindo os mandamentos. Mas ele deixou de cumprir os mandamentos, primeiro porque ele já nem chama o irmão de irmão. Ele fala esse teu filho. Ele nem considera o irmão como irmão.
ele também não tem o perdão para o irmão, né? Ele condena o irmão a um abandono. Ele não queria que esse irmão tivesse também a graça divina de conviver no seio do Pai. E não era assim que os fariseus viviam e entendiam aqueles que eles chamavam de pecadores à época, os que erravam? Para eles também não tinha perdão, não é? Então, quando alguém era, segundo eles, pego em pecado, a depender do que era esse pecado, eram até apedrejados, eram mortos ali em praça pública, como queriam apedrejar a mulher adúltera, né? Então, esse filho que ali estava, e assim muitas vezes nós nos comportamos, né? Não queria perdoar o outro, achava que o outro não era digno de perdão, não era digno mais de estar na casa do pai. Então, ele não quis nem entrar para festejar com o pai, porque o outro ali estava. E olha que coisa interessante, né? Ele fala assim: eu estou ao teu lado o tempo todo e nunca me deste sequer um cabrito para que eu me deleitasse com meus amigos. Ou seja, nesse momento de deleite dele, não está entrando uma confraternização com o pai. Ele quer se confraternizar com os amigos, não com o pai. Ele quer também o recurso do pai para um deleite pessoal distante do pai, junto com os amigos. Então, percebe que ele também tem, por sua vez, as dificuldades. Ele tem o egoísmo, ele não teve a coragem de fazer o que o outro teve. O outro foi, testou-se no mundo, viu, deu cabeçada e sofreu, mas esse aqui, ele estava ali por interesse pessoal, né? Então, ele estava ali também numa expectativa de recompensa, e não por amor ao Pai. Ele não queria sequer partilhar da alegria do Pai, muito menos de receber de volta o irmão. Então, a gente vai vendo que Jesus, né, com toda a sua inteligência psicológica, ele trazia ali para aqueles que estavam ouvindo as parábolas, essas histórias mostrando os nossos comportamentos, né? Tinham os que erravam, os que eram condenados e aqueles que se diziam ligados, conectados ao Pai, mas que só viviam dos atos exteriores, tanto que na representação esse filho não quer entrar de verdade, né, ao encontro do Pai. Ele está lá fora. Ele está lidando com os servos, mas ele não entra. Ou seja, ele não entra em si mesmo, que é onde a gente encontra Deus, é no nosso íntimo. A alegria de partilhar com Deus a nossa intimidade. Ele fica de fora. E Deus, né, ali o Pai amoroso, vai até lá, vai em busca desse filho, né? A sua misericórdia vai buscar envolvê-lo para trazê-lo para si. Então, Jesus ali estava mostrando os fariseus, porque quem é esse elo de amor que Deus manda para todos? Jesus, tanto ali para os pecadores, para trazê-los de volta, refletir sobre o amor de Deus, a misericórdia divina e buscar de volta o caminho do Pai, como também os fariseus, que estavam só vivendo dos rituais exteriores, que não entravam realmente em harmonia, em comunhão com o Pai. Vivia dos atos externos, vivia aqui, né? O exemplo, o filho estava no campo apacentando o gado, né? Os novilhos lá, mas não quis entrar na real comunhão com o amor do Pai. Então, Jesus estava representando ali também aqueles doutores da lei, os fariseus, que se achavam dignos, né, da salvação, dignos de serem chamados filhos de Deus, mas que não queriam uma real comunhão com Ele. Assim também nós hoje, né? Não existe aqui nesses arquétipos eu sou assim ou sou assado. A gente muitas vezes transita entre essas duas posições.
Porque quando a gente erra, e a gente ainda erra muito, né? Então, quando a gente erra e a gente se percebe em falta, a gente, muitas vezes, por rebeldia, ainda insiste, né? Ainda dá cabeçada, ainda vai mais fundo, quando a dor se torna insuportável, é que a gente vai através da oração, é que a gente vai fazer é, essa esse retorno para dentro de nós mesmos, buscar entender por que, que a gente está passando por aquilo, buscar mais fundo e pedir o amparo de Deus, o amparo de Jesus, né? E aí é quando Deus manda para a gente os bons espíritos nos envolvendo com esse manto de ternura, de amor, colocando novas bases sobre nossos pés para que a gente possa caminhar com mais segurança, né? Alimentados pela água viva do Evangelho de Jesus. E aí a gente volta e a gente retoma esse caminho ali de volta, né, ao seio do Pai. E muitas vezes a gente se comporta como esse irmão mais velho. Quando a gente está lidando com o nosso próximo, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, ou mesmo com aqueles que a gente não conhece, mas que está aí nas redes sociais e a gente escuta uma notícia do erro, da falha do outro, a gente entra em condenação. A gente acha que aquele ali é um condenado, né? Aquele ali abandonou o caminho de Deus, aquele ali não conhece Jesus e a gente quer condenar, né? A gente quer atirar a pedra no irmão e não quer reconciliar, né? Não quer entender que ele também, assim como nós, é digno do amor do Pai. Então, a gente quer tudo para a gente. Quando a gente acha que está seguindo o caminho do bem e o outro não, a gente acha que todo o amor de Deus é para a gente, que o outro, né? Por mais vil que seja ali, a gente sabe que é filho de Deus também, mas a gente não quer aceitar. A gente quer que a paternidade divina seja só nossa. Então, a gente transita muito entre essas duas modalidades, né? Entre esses dois filhos. Então, é importante que a gente aprenda com Jesus a nos posicionar como os filhos de Deus, né? E nos posicionar buscando o seu amor, como amando a nós mesmos, né? Nos cuidando, amando a Deus sobre todas as coisas, a nós e ao nosso próximo, para que a gente possa sair desses dois extremos, né? De se achar indigno do amor do Pai, de viver pelas veredas da dor para poder aprender, mas também de compreender que o outro também tem seu tempo, tem seu caminho, e que é um filho de Deus muito amado, né? E que a gente precisa se reconciliar com os nossos irmãos na nossa caminhada, né? Então, meus amigos, essa é a reflexão de hoje, que a gente possa aproveitar, que a gente possa, refletindo sobre isso, encontrar ainda mais elementos que nos ajudem a olhar para dentro de nós mesmos e a seguirmos, sabendo que Jesus é o nosso melhor roteiro nessa nossa jornada. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a todos vocês que continuaram conosco até agora. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecendo aos amigos benfeitores por todo o amparo, por toda a inspiração, e que possamos, Senhor, trazendo a tua água viva, a tua misericórdia e o teu amor em nossa caminhada, seguirmos mais confiantes, conectados à tua essência e a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Boa noite, amigos, e até o nosso próximo encontro.